Bom dia, amigos ouvintes. Nós estamos iniciando mais uma live nessa manhã de hoje, na esperança que Deus vos encontre aonde estiverem, com as suas bênçãos, proteção. E nós estamos falando hoje no capítulo 3 de Romanos, que foi citado o texto, mas não foi explicado, porque eu entrei nas revelações com as minhas palavras, né? Então, hoje nós vamos passar um pouco mais dentro dessa área, certo? Porque aqui na Terra é o seguinte, é como digo sempre, sem pecado aqui não tem, né? Então, todos nós temos um defeito qualquer, não é? E com isso, às vezes vemos alguém que parece ser assim um pouco mais bondoso e nós o colocamos assim quase que intocável, né? Sem nenhum erro, sem pecado, né? E é como eu tenho dito, nessa Terra, nessa galáxia, a hora que tiver sem pecado, se isso chegasse a essa situação, nós sairíamos daqui. Simplesmente, éramos tirados daqui. Porque o santo não pode permanecer num lugar impuro e nem tampouco o impuro ocupar o lugar de um santo. Porque Deus tem as suas decisões tomadas sabiamente e com toda lei perfeita, sem manchas. Então, ele não admite que tais coisas pode até viver junto, um melhor com um pouco pior, mas até um tempo determinado. E quando for feita a escolha em uma maneira total de ser, então, desculpe, então, aí sim, a Bíblia refere que vai ser separados como faz-se os bodes das ovelhas. Não é isso? E por isso esse texto é muito importante, porque às vezes as pessoas pensam que essas palavras são simplesmente as minhas palavras, mas não é. É bíblicas, só são diferenciadas pela maneira de ser exposta ao público, né? A essa essência. Que começa aqui dizendo o apóstolo, que se inclui, no que se ajuntam essas coisas? Temos nós qualquer vantagem, que sejamos assim, digamos, sem defeitos? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto os judeus como gregos, quer dizer, toda a terra usou só esses dois tipos, né? Que está num local só, grego e judeus, né? Estão debaixo do pecado. Se esse pessoal considerado como povo legítimo de Deus, ele disse todos estão debaixo do pecado, então, de certa forma, não tem escapatória. São pecadores. Não há justo, o apóstolo está explicando, e Deus já tinha dito isso, que ele olhou do céu à terra e não viu um justo sequer. E o apóstolo está explicando que não tem mesmo justo, nem um sequer. Nenhum sequer. E todos extraviaram. Poderiam até que eles estivessem à procura
mas a procura tem um determinado prazo de procura. Ela não é uma procura sem fim, permanente. É uma procura que você procura até encontrar, ou até desistir, certo? Então é isso. Não tem jeito de que nós possamos sair à procura de ficar puros, porque aqui não dá tempo para isso. A alegria dura por um espaço de tempo até que chegue um momento de tristeza. A paz dura até um certo tempo, até que chegue o transtorno sobre alguma coisa, que vem tirar de nós a paz. E assim é uma trajetória permanente. Todos extraviaram. E fizeram inúteis. Fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Tá vendo? E nenhum, já disse, nenhum faz totalmente o bem. Claro, pode fazer algum bem, mas não nessa classe de ter tornado-se puro. E não tem nenhum sequer. Isso significa que você pode procurar. Você não vai encontrar um totalmente limpo nesse sentido. Então, no verso 13, a garganta deles é um sepulcro aberto, com a língua urdem engano, e veneno de cobra, víbora, cobra, está nos seus lábios. Você olha para uma pessoa linda, você a encontra no olhar. Por isso que Jesus disse, não julgueis segundo a aparência, porque você pode enganar com isso. Você vai ver uma coisa tão linda numa pessoa, como eu já tenho dito em outras lives, até dizendo te amo. Eu amo você tanto que se eu te perder, eu me mato. E você olha no rosto dessa pessoa, você enxerga nele um santo. Você enxerga nele uma verdade tão grande que ele consegue te enganar com essas palavras lindas. E esse é o acontecimento que está acontecendo com o mundo. É porque nós passamos a acreditar no momento em que não devíamos e passamos a descrer na única alternativa que tínhamos dado por Deus, revelada, palavras faladas, verdadeiras, sem timidez, diretamente em cima do erro, abatendo-o e mostrando onde está verdadeiramente a qualidade dessa eficiência que enganam a muitos, não é mesmo? Então, e o verso 14? A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. A boca fechada não vai sair som. E se abrir a boca, tem duas fontes. Ou pode sair para abençoar, ou pode sair para amaldiçoar. Para falar bem ou mal. Verdade ou mentira. Certo? Por isso é que ele a considerou aqui, digamos assim, como uma poça cheia de problemas. Porque ela fechada não vai te produzir um som que você possa ficar livre, aceitar ou não aceitar. Ela está fechada. Agora, se ela abrir, o perigo são junto. Porque você vai ter que fazer uma escolha, uma pesquisa profundamente
no que vai dizer essa pessoa. E se ficar em dúvida, você tem que fazer mais. Você tem que fazer uma pesquisa, não se metendo na sua vida íntima, porque ele tem o seu direito de liberdade dado a ele. Só a ele, íntima. Mas também você não pode ficar fora de descobrir certas coisas da intimidade dele. Porque ele deve estar fazendo alguma coisa que você não viu. E aí? Ah, não, mas eu vou ficar nessa mesma porque eu nem vi ele fazendo, falaram. Aí você já passa para outro erro. No falaram, no que disseram acerca dele. E você tem que ter certeza quem é ele ou ela, ou até nos seus animais. Você vai encontrar essa situação de ter que ter cuidado. Nós, certa época, criamos um cão, inclusive da raça que eu mais almejava, um Rottweiler, mas ele tinha uma certa mistura, que tudo misturado, eu já disse, é falso. E tudo falso é errado. Não dá certo. É híbrido. Ele não dá certo. Horas ele pode estar pensando uma coisa e horas ele pode estar pensando outra. É a mesma coisa das pessoas que seguem os dois lados ao mesmo tempo. Horas ele está fazendo bem, mas horas ele tem tendência para fazer o mal. Então não se pode confiar. Ele tornou-se, mesmo que ele não queira e que não goste do que eu estou dizendo, híbrido, misturado, certo? Agora não é questão mais de sangue, que estamos nessa situação, até o nosso sangue passou por essa parte híbrida. Por quê? Porque a mulher, ou tanto o homem, é os únicos dois numa casa que não são parentes e com DNAs diferentes. Nem tudo que a esposa gosta é aquilo que vai fazer o esposo sentir bem, ou vice-versa. Somos híbridos de natureza. E aí, então, essa pessoa que escolhe o bem e o mal ao mesmo tempo é inconfiável, porque o produto das suas ações são de maneira contestáveis, porque você está no meio do que ele pode usar, o bem ou o mal. E por isso é que caímos, né? Você já viu aqueles que emprestam cartão de crédito para os outros? Você não tem, mas leva o meu. Eu vou lá e te avalizo. É porque você achou graça na sua presença, no seu comportamento, na sua maneira de ser, não é? Você olhou aquela pessoa linda, mas como é bondoso. Ele quer até ir me avalizar lá na loja tal para me tirar um produto que ele já viu. Ele ouviu eu falando que um dia eu queria isso para mim. Veja a bondade, mas veja a maldade que ele está fazendo com ele mesmo. Porque às vezes essa pessoa que está falando isso, chamando o outro até de bonzinho, porque vai avalizá-lo. Depois, quando pega o produto na mão, meu amigo, o devedor não é mais ele, é o avalista. No mesmo tipo é a salvação. Se você anda em caminhos errados, mesmo você querendo fazer o bem, ou pensando que está certo, e não analisando e bancando, de certa forma, em sistema de patrocínio, para que essa obra caminhe, não estou falando de todas, gente. Por favor, não me interprete mal. Eu estou falando de pessoas que têm que analisar o lugar que ele está. Examinai os espíritos, o apóstolo disse, para ver se os tais são de Deus. Por que tem que examinar?
Vou usar minhas palavras interpretando para o apóstolo. Veja só, porque ele pode ser bonitinho, fazer aquelas palavras tão lindas, aquelas coisas, se trajando, como diz eles, como se comporta um cidadão do reino de Deus. Mas a sua boca, o seu coração, os seus pensamentos são impuros. E nós não temos ainda, só no sentido espiritual, por maneiras telepáticas, conseguiremos, se tivermos esse dom, porque a Bíblia diz que esse dom existe. Mas nós não conseguimos penetrar no íntimo do seu cérebro para saber a reação do que ele tem feito sempre e pensa em concluí-las. E aí, se eu estiver ajudando a bancar uma instituição como essa, eu estou sendo avalista. E já não é ele mais, claro que ele também sim, mas o mais forte dos erros. O mais forte dos erros sou eu, que ajudei a manter essa obra em pé. De pé, E não é assim que se faz aí? Quem manda matar na nossa lei terrena é maior assassino ainda do que o que matou? Então, as leis da terra são semelhantes às leis de Deus, certo? E aqui o apóstolo não está poupando. Ele está indo direto, como devia esse evangelho ter sido pregado desde o começo. Porque Jesus era direto. Vejamos ali, quando Pedro disse, o senhor não pode morrer, ele estava falando no sentido bom. Tipo assim, nós não podemos viver sem o senhor. O povo está aprendendo alguma coisa, aqueles que querem. O que é que ele disse para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Mas se você for procurar, você não acha motivo para que Jesus respondesse assim. Mas é porque ele tinha o direito que nós não temos de entrar e discernirem as palavras até dentro do cérebro, onde a Bíblia diz que Deus visita o coração, os rins, anda no sangue da pessoa. Nós não temos essa habilidade e nesse direito, né? Então, procurar falar a verdade com todos, mesmo que doam, venha doer, como disse o apóstolo, né? A boca deles é cheia de mal, de maldição e amargura, só vive reclamando das coisas. Ele tem hoje, ele acha que foi mérito dele, ainda que seja pequenas coisas que nós o consigamos. O mérito não é seu, não é meu, não é do governo e não é da justiça em si. O mérito é de Deus, porque tudo aqui é dele, até você. Então não é você que dá as ordens. As ordens têm que vir de Deus. Todo o país que se afastou de Deus, agora nessa reta final está entrando em tremendas misérias. Estão se acabando. Acabou o jeito de viver. Lá só tem ódio, porque Deus saiu do meio. Ele não deixou Deus administrar. Ele quis administrar Deus e deu errado, certo? O que resta no nosso país, que ainda podemos considerar-nos abençoados por Deus, é porque existem uma grande parte ainda, posso dizer isso, uma grande, sempre eu digo minoria, mas agora posso dizer uma grande parte, que mesmo que tendo a sua vida numa ilusão por uma pessoa mais evoluída em palavras e consiga o enganá-lo, mas ele em si está com seu livre-arbítrio até de dizer, eu fico aqui dentro dessa instituição, mas na hora de fazer o que o meu Deus me ordena, eu fico
com ele. Ele sim, ele não erra. Esse outro é mortal. Ele não mente, esse outro pode mentir. Certo? Ele pode me abençoar verdadeiramente. Esse outro não tem esse direito. Ele pode até pedir uma bênção sobre mim, mas tem que passar num processo do verdadeiro abençoador. Certo? O verso 15. Verso 15. Aqui é o seguinte. São os seus pés velozes para derramar sangue. Tá vendo aí no mundo? Existe até guerra santa. Você viu? Estão todos ficando loucos. Aonde se viu uma guerra que tira vidas, ser santa. E assim é os outros santos que estão pensando que já são santos. Certo? É um tipo de santidade que não tem como existir. Matando e ficando santo? Meu Deus. Precisamos ser revelados. O verso 16. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Isso agora eu vou passar um pouquinho para minhas palavras. Pessoas que tomam tais decisões de não obedecerem a Deus e querer que Deus o siga em vez dele seguir a Deus, termina tudo em miséria. Todo mau caráter, todas as pessoas erradas ou que fazem parceria com os errados, ele não tem outro término. Ele se afasta de Deus, aproxima-se do mal e terminam-se na miséria. E então, o verso 17. Desconheceram o caminho de paz. Quando ele vê um caminho que leva à paz, ele já nem quer, porque acostumou viver atribulado. A tribulação para ele virou uma festa. Onde não existe nem Deus, ele põe paz. Ele acha que aqui sim eu estou feliz. E no lugar mais miserável que ele pudesse, sendo revelado, ele veria. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ele chega numa situação, amigo ouvinte, essa pessoa que estamos falando, ele chega numa situação que ele não enxerga mais o lado do bem. Porque o bem para ele, a certa altura que ele está do campeonato, já não interessa mais. Ou seja, ele perdeu a essência das coisas, ele perdeu aquela energia que vinha do dominador do universo sobre ele. Ele não tem mais isso. E não tendo isso, tem aquilo, a parte que afeta o ser humano, que é a parte diabólica e as energias do diabo. E aí, o diabo não tem nada para oferecer, até porque ele é um pobre miserável, entendeu? Ele está debaixo dos pés de Deus e não tem nada para te oferecer. Por isso que quando alguém consegue alguma coisa através do mal, poderia até dizer, diz que o diabo não ajuda, veja aquele. Mas a sua duração talvez termina como lá a duração do Fernandinho Beiramar, né? E não só ele, como de outros. De políticos, ou de gente mesmo lá de dentro da lei, lá, juízes, advogados. Pisou na bola, meu companheiro. Você está ferrado. Você pode, por um instante, por tempos, você viver a vida que quer. Mas um dia você vai passar a viver a vida que você nunca queria para você. Ela vai chegar na sua casa. Se ela não chegar de um jeito, ela chega de uma morte. Não estou amaldiçoando ninguém não, viu, gente? Eu estou pondo a verdade que deveria ter sido posta desde o começo. Que hoje nós não teríamos uns dirigentes atrapalhando o nosso país, as nossas crianças, detonando, jogando a fome para cima das pessoas. Se tivesse sido ensinado assim, que o mal chegaria a eles também. E eles procurariam o bem, certo? Então é isso, amigo ouvinte.
Peço a Deus por vocês, por todos da terra, aqueles que puder ser feito. E um conselho, que procure aproximar de Deus, porque dele é que vem o seu resgate, a sua vitória e a segurança da sua casa e dos seus filhos e até dos seus bens. Meu Pai, eu peço, Senhor, nessa intercessão, que os leve à casa de cada um, reparando a saúde, para que ele não sofra tanto, porque aqui é lugar de sofrimento e aprendizagem, mas que amenize de uma maneira em que ele possa suportar. E ser valente, amigo, mas nesse sentido, de aproximar de Deus e cuidar de você mesmo, para depois você cuidar dos outros. Cuidar da sua situação espiritual em primeiro lugar e depois o seu caráter, o nosso caráter, para que Deus nos tenha como seus filhos legítimos e preparem para nós uma galáxia onde podemos viver a verdadeira vida, a vida eterna, não essa passageira. Agradecendo os bons espíritos, trabalhadores de Deus e os anjos do Senhor, e agradecendo a Deus por todas as coisas, acima de tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.